Olá, meus amores, bom dia! Simbora para mais uma live 644. Lembrando que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, bom dia! O que Deus preparou para nós, certo? Então, esse é o lema da nossa live 644. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca aí para mim nos comentários, por favor. Quando o pessoal tá chegando também. A gente vai falar que hoje eu tô de cara limpa, gente. Beleza. Então hoje a gente vai falar sobre descubra a sua persona e impacte com autenticidade. Autenticidade é o que vai fazer a diferença na sua caminhada aqui no digital. Lembre-se disso, autenticidade. Bom, por que isso é importante, né? E por que descobrir a persona? Todo mundo sempre fala de nicho, né? Ah, você tem que saber qual é o seu nicho, você tem que se encontrar em um nicho. Eu até costumo dizer, não se preocupe com o nicho, né? Porque não é só o nicho, existem várias coisas por trás do nicho que, se você não souber, se você não dominar, isso vai impactar muito, muito na sua construção e na sua caminhada aqui no digital. E aí é importante vocês terem em mente o seguinte, né? E vocês que vão assistir depois também. É importante vocês terem em mente que, se eu não sei para quem eu falo, eu não estou me comunicando. Ok? Lembre-se disso. Se eu não sei para quem eu falo, eu não estou me comunicando. Então, essa live a gente vai aprofundar um pouco sobre essa persona que é extremamente importante. Você saber, você se identificar, porque se você não se identificar, você vai estar falando sozinho e você não vai estar construindo nem gerando comunicação, conexão, ok? Então, o objetivo hoje da live o meu compromisso com vocês é fazer com que você se identifique, que você consiga identificar em que nicho você está, né? Como que você constrói isso, mas principalmente que você identifique a sua persona e que você explore dentro dela formas autênticas de impactar a sua audiência. Então esse é o meu objetivo com você hoje, com essa live. Então, autenticidade é o caminho. Então, seja você e não construa um personagem. Ser você aqui no digital é o que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Nossa, estou suando. Meu Deus. Mas vamos lá. Sigamos. Então, ser você é o que vai fazer toda a diferença na sua construção, na sua jornada aqui no digital. Então, eu trouxe duas frases aí para você marcar, para você anotar, para você deixar gravado, para você de tempo em tempo olhar, de tempos em tempos olhar para isso. Então, a sua persona é o lugar onde sua paixão encontra a necessidade do mundo. De novo, a sua persona é o lugar onde a sua paixão encontra a necessidade do mundo. O que é isso? Quando você identifica o nicho, né? O nicho normalmente é o que você tem mais conexão para falar, que você sabe mais, que você se identifica,
que eu costumo dizer que não é você que encontra o nicho, é o nicho que te encontra. Por isso que eu não gosto de falar muito, defina o nicho. Não. O nicho que vai te encontrar, porque comigo, pelo menos, foi assim. Então, por isso que eu não gosto muito de, construa um nicho e vá ser feliz. Não. Identifica, né? Faça uma autoavaliação, pergunte às pessoas, construa uma autorreflexão sobre o teu serviço, sobre o teu trabalho, sobre o que você gosta de falar, sobre o que você fala com naturalidade. Isso vai te trazer informações sobre a questão do nicho, né? Então, isso é extremamente importante se construir. E a segunda frase é: a autenticidade é seu maior diferencial no digital. O seu maior diferencial no digital, aqui, vai ser você. Então, a autenticidade é o seu maior diferencial. Não tenha medo. Não tenha medo, seja destemida, seja destemido. Não tenha medo de ser você. Não tenha medo de fazer o que você precisa fazer. Então, essas duas frases, é importante você se conectar com ela, porque você vai conseguir entender que você não pode, de forma alguma, ser mais um profissional, mais uma pessoa do mesmo. Né? Porque se for parar para pensar, N mil pessoas aqui no mundo digital, no universo digital, fala sobre o que eu falo. Só que ninguém é igual a ninguém. Por quê? Se for copiar alguém, eu falei sobre isso inclusive no workshop. Se você for copiar alguém, se você for, mas fulaninho já fala sobre isso, aí eu vou falar também e tal. Qual o problema de você falar também? Desde que você seja você, coloque o seu DNA dentro dessa comunicação. Você só vai estar falando sobre um assunto que, né, várias pessoas falam no mundo, não existe nada de novo debaixo dessa terra, debaixo desse céu. Então, é importante você ter em mente que não invente a roda. Então, se você vai falar sobre um assunto, se você vai trazer conteúdo que, sei lá, quantas pessoas outras falam sobre, não tem problema nenhum, não deixe isso te paralisar. Pense o seguinte, essas outras pessoas não são você, elas compartilham da mesma ideia, mas a sua forma de comunicar é única. Porque você é único. Então, não seja mais um profissional do mesmo. Não seja. Conecte-se com a sua essência para você gerar essa conexão com a sua audiência. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Então, não seja mais um profissional do mesmo. Faça a diferença sendo você. Sendo você. Ser você é o que vai fazer a diferença no seu negócio. Ok? Tenha isso em mente. Fez sentido? Coloca aí para mim nos comentários, por favor. Então, deixa eu ver vocês. Então, é extremamente importante a primeira parte aqui que a gente vai falar um pouco, trocar um pouco aqui na live, é o que esse nicho, né? O que o nicho é e por que ele importa, né? O nicho nem tanto, mas a persona, né? O que é a persona e por que que ela é importante. Eu tô cozinhando aqui, mas vamos lá. Quando você... Tudo vai partir dessa sua conexão com o nicho, porque quando você identifica
a facilidade que você tem para falar sobre algum assunto, sobre um determinado tema, por exemplo, quando você identifica essa facilidade, isso é uma habilidade que você tem. É um tema que você tem facilidade para falar, para ensinar, para compartilhar. Então, assim, isso é o teu nicho. Agora, a persona, por que ela é tão importante? Porque dentro desse nicho, né, dentro desse tema que você vai falar, dentro desse assunto que você tem facilidade, você precisa encontrar a pessoa com quem você quer falar. Como é, quais são as características, quais são as dores, quais são as principais dificuldades que você vai resolver para essa pessoa. Como é ela? Quais são os principais pensamentos que ela tem? Quais são os principais medos? Então, isso eu ensino muito dentro da mentoria. Mas quando você entende, né, a importância da persona, porque quando você não tem a persona e você fica focado só no nicho, você tá falando, você fala numa forma macro, você não consegue atingir de fato a pessoa, o ser humano que está por trás dessa comunicação a qual você quer atingir. E aí tem um texto, uma frase, né, um versículo na Bíblia que me chamou muita atenção, que me fez pensar sobre isso, né, sobre essa questão da comunicação. Aí eu vou ler aqui essa parte para vocês, só para vocês terem uma ideia, né, e a gente falar um pouco mais sobre isso aqui. Por quê? Quando você identifica essa persona, você consegue entender e falar para sua audiência, né, explicar para sua audiência a importância de se posicionar dentro desse mercado específico que você atua, dentro desse tema que você trabalha, dentro do papel que você desenvolve, dentro da referência que você é nessa área. Mas você precisa identificar essa persona. E aí, esse versículo me chamou a atenção dentro desse tema que a gente está falando hoje, né? Que é você descobrir a sua persona para gerar uma comunicação, para você gerar impacto de forma autêntica. Que está lá em Salmos 90, versículo 12, que fala o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Estar aqui no digital, construir esse vínculo, né? Olhar primeiro para isso aqui como uma extensão do seu trabalho. Eu tô suando real, tô num momento sauna aqui particular. Hoje eu não quis ficar lá no ar-condicionado porque eu falei, tá mais fresquinho, mas enfim, amém, né? Simbora. Mas, voltando, quando você consegue entender sobre o que você fala, sobre o tema que você gosta de desenvolver aqui dentro do seu trabalho, quando você entende que essa comunicação, ela é para alguém, ela é para uma pessoa. Você não está falando, apesar de você falar com várias pessoas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo em que você fala para muitas pessoas, você está falando no singular. Você está falando para uma pessoa específica. E quando você fala para essa pessoa específica, ela precisa se conectar com o que você está trazendo. Vocês estão rindo que eu estou falando que eu estou suando, né? Que eu estou com calorzinho, que eu não quis ficar no ar, porque, né? Vocês são uma bênção.
Mas vamos lá. A gente consegue. Somos brasileiros. Somos carioca. Mas enfim, voltando. Porque a posição, o local que eu escolhi hoje não foi tão fresquinho não, gente. Mas dá pra seguir. Mas eu vou malhar ainda depois, né? Então dá pra seguir aqui. Simbora. Já tá começando o processo já de queima de calorias. Mas quando você se conecta, né, com a sua persona, quando você identifica o que está por trás dela, quando você constrói essa persona, quando você sabe exatamente para quem você está falando, você consegue entender que mesmo falando para muita gente, né, você está sendo específico. Você está olhando esse teu público no singular, entendeu? E aí, isso faz você se posicionar de forma diferente. Isso faz o seu público, a sua audiência, te ver de fato como autoridade. Isso faz toda a diferença. Entendeu? Por isso que é extremamente importante você saber para quem você fala. E não apenas saber o nicho que você quer estar. Conseguem entender? Faz sentido para vocês? Não sei se eu tô conseguindo ser clara. Mas faz sentido para vocês que só o nicho não vai fazer você ser visto como um referencial dentro de um mercado que é tão competitivo. Por isso que eu falo, né? Eu falo para as minhas mentoradas, eu falo sempre para as minhas alunas o seguinte: tem espaço para todo mundo. Por isso que não deixe de comunicar, de falar sobre o seu trabalho só porque outra pessoa também já está há mais tempo que você, porque a outra pessoa já fala sobre isso, porque não deixe isso paralisar o seu avanço aqui. Por quê? Deixa o outro sendo o outro. Ele nunca vai ser você, ela nunca vai ser você, você nunca vai ser ela, você nunca vai ser ele. Somos únicos, somos únicos. A forma que temos de nos comunicar, de gerar conexão, ela parte da nossa essência. Por isso que, se você ficar presa ao nicho apenas, você vai nadar e nunca vai sair do lugar. Existe uma técnica para você trazer a sua comunicação aqui para o digital. Existe uma técnica, existem ferramentas para você se conectar com a sua audiência. Você constrói isso antes. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim aí nos comentários. E aproveita e coloca para mim da onde que você tá assistindo. Você que vai ver depois, coloca da onde você me assiste, de que lugar você é, ok? Coloque aí nos comentários e simbora. Que a gente vai... Lu, querida, que bom te ver por aqui. Que saudade de você, mulher. Olha, você não sabe a falta que se faz. Saudade de você, seja bem-vinda. Voltando a trabalhar essa rotina gostosa que eu gosto. E a gente vai agora para a segunda parte, que é a identificação com a sua persona dentro do seu nicho. Por quê? Quando a gente identifica a persona, você fala diretamente com aquela pessoa. Diretamente. Então, você vai conseguir, por exemplo, a gente vai fazer agora uma atividade prática agora. Vamos nesse momento, você que está aí com o seu caderninho e a caneta. Nesse momento, faz a seguinte pergunta para você. Você sabe exatamente o que a sua persona precisa?
Você sabe exatamente qual... Saudades também, saudade. Agora eu voltei, a gente vai voltar com tudo. Agora a vida continua, graças a Deus, né? O pior já foi. A gente vai, nessa segunda parte da identificação, é importante você fazer essa pergunta para você, né? Você sabe já qual é o nicho que você gosta de falar, né? Qual é o tema, o assunto. E aí é importante demais você ter isso bem definido, porque quando não se tem isso bem definido, você vai querer falar de tudo. Porque pode acontecer de você ter uma habilidade de comunicação, de conhecimento, e você sabe muita coisa. Mas você não vai fazer tudo. Minha amiga, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Mas você não vai fazer tudo. Você vai construir a sua comunicação dentro desse tema, né? E aí eu ensino isso na mentoria, né? A gente separa em 3 partes essa nossa comunicação. 3 partes. Né? Quem for fazer parte da mentoria vai aprender isso na prática e vai ver como faz a diferença. Vocês que vão assistir depois, vocês coloquem para mim se tá fazendo sentido. Por quê? Eu já comentei aqui com vocês, né, que quando a gente consegue entender de que forma devemos nos posicionar aqui no Instagram, por exemplo, nossa, você vira uma chavinha e você simplesmente fala, você simplesmente vem, né? Quando o Senhor colocou no meu coração, né, a necessidade de fazer a live esse horário, gente, pra mim foi assim, falei, gente, mas 6h44 da manhã, porque eu gosto de dormir, gente. Eu gosto de dormir. E logo na segunda-feira, aí eu, ai meu Deus e tal, mas amém, né? Vamos, né? Tudo tem um porquê. A gente não entende às vezes no momento, mas lá na frente a gente vai compreender. E aí eu falei, beleza, se é o que eu preciso fazer, vamos embora fazer. E aí primeiro veio o nome, né? Vai ser live 644 e tal. Aí eu fiquei, cara, o que tem 644? O que significa 644 e tal? Fiquei me questionando isso durante algumas semanas. E aí, conversando com meu esposo, né, um certo dia, ele foi e falou assim pra mim, ele, cara, tem um versículo na Bíblia que é sobre... que tem o capítulo 6 e o versículo 44. Tem o capítulo 64 e versículo 4, perdão, que é Isaías 64, 4. E eu falei, nossa, o que tá escrito e tal, vamos lá ver e tudo mais. Aí quando eu fui ver, tava escrito lá que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus, né? Nem se subiu ainda a consciência humana que Deus tem preparado para nós. Então, quando isso fez uma conexão muito forte com o lema, que vai ser o lema da minha vida, é o lema da minha vida, nesse meu retorno, que é só consegue quem faz. Então, se eu tenho uma promessa, né, se eu sei que o meu trabalho ele não vai ser em vão, se eu sei que eu preciso construir uma base sólida para me tornar referência, o meu esposo ele até falou para mim o seguinte, você vai retornar, mas assim, você não vai começar do zero, porque você já conhece o caminho. E isso é uma verdade. Mas recomeçar ou começar algo novo é difícil, porque vem várias fantasias na mente e no digital a gente fica com aquela impressão de que quem não é visto não é lembrado. Só que existe uma questão por trás disso
que não é você ter que estar postando todo dia, de você ter que viver em função do Instagram, não é isso, ou das redes, não é isso. É você se posicionar da forma certa, falando para a pessoa certa, para o público certo, você se conectando com a sua audiência. Quando você se conecta com a sua audiência, quando você se conecta com a sua essência, quando você entende qual é o teu servir, qual é a tua missão, nossa, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então, não tenha medo de ser você aqui no digital. Não tenha medo. Não tenha medo. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Coloquem para mim aí nos comentários se faz sentido. Então, deixa eu beber uma água. Então, quando você sabe para quem você está falando, os conteúdos que você vai trazer vão ficar mais leves. Existe um segredo por trás dessa questão da persona também que eu ensino na mentoria. Porque quando você entende isso, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Então, a base de tudo é: seja você. Seja você. Autenticidade. Não queira criar um personagem que você não vai conseguir sustentar. Seja você. A gente vai agora para a terceira parte, né? Que é a questão da autenticidade no digital. Como que a gente avança dentro disso, né? Lembra do versículo que eu li aqui, do texto que eu li? Quando a gente pede, né, nos momentos das nossas orações, no momento da nossa conexão com Deus, de Senhor, me ensina, me dê sabedoria, me capacite. Para que é isso? Para quem você pede isso? Né? Você quer ter sabedoria, você quer se capacitar, você quer crescer por você mesmo, para você mesmo? Ou você quer fazer isso, você quer construir isso porque você quer discipular outras pessoas, porque você quer construir e desenvolver conhecimento em outras pessoas. Para você trilhar esse caminho, para você fazer discípulos, você precisa viver o que você fala para início de conversa, né? Então, você vai chegar aqui no Instagram e começar a trazer os seus conteúdos, falar sobre o que você acredita ou sobre o que você tem conhecimento, você em algum momento vai conectar isso com a tua vida, com a tua vivência. Lembra do que eu falei lá da live? Acho que foi até a live anterior. Deixa eu olhar aqui minhas anotações. Foi a live anterior que eu falei do storytelling. Quando você cria a sua... eu não gosto de usar essa palavra, mas é a única que vem quando eu penso nisso. Quando você cria a sua narrativa, a sua comunicação, a sua história vai se conectar em algum momento dentro desse conteúdo. Por quê? E vai gerar essa comunicação com a sua audiência. Porque você é o seu negócio. Você é o seu negócio. Lembra que eu falei, nenhuma empresa começa gigantesca. Toda empresa, todo CNPJ, ele primeiro começa com um CPF. Antes de se tornar CNPJ, primeiro é CPF. Fez sentido isso? Então, não queira construir um CNPJ sem você primeiro saber qual é o seu CPF. Primeiro, olhe para você, faça esse resgate, né? Tenta identificar o que bloqueia ou paralisa
a sua comunicação aqui, por que que talvez você sinta dificuldade de chegar aqui e fazer uma live, ou de falar nos stories, ou de construir um conteúdo autêntico, ou, o que está por trás disso. Aí tenta observar, será que é porque você está tentando construir um profissional que você não é, uma profissional que você não é? Tá fazendo sentido? Isso é importante. Quando você vai construir a sua linha editorial, existem algumas etapas, né, que a gente precisa cumprir ali para construir a nossa comunicação. Na mentoria eu ensino isso. Mas dentro dessa construção, você precisa, em cada etapa, ser autêntica. Porque ser autêntica vai te conectar com a sua audiência. Quando você identifica a sua persona, quando você identifica o que te conecta com isso que você fala, isso faz todo sentido. Isso muda completamente o seu olhar sobre o seu trabalho, o seu olhar sobre os produtos e serviços que você oferece. Por que que você oferece o que você oferece? Por que que você desenvolve os trabalhos que você, né, sente vontade de desenvolver? Isso tá falando da persona, entende? Porque a grande sacada de você descobrir qual é a sua persona é você conseguir descobrir qual é o problema que você quer resolver no mundo, no seu universo, dentro da sua comunidade, com o seu trabalho. Qual o problema que você quer resolver? Esse é o primeiro passo dentro dessa descoberta da persona. Tá fazendo sentido? Às vezes, né, a gente fica com umas ideias de que, vai ser difícil, eu não sei o que é isso, como que eu faço isso. É simples, é simples. Então, por exemplo, quando eu iniciei, né, no digital, eu tinha a fantasia, né, antes de vir para cá, de que eu precisava urgentemente passar em um concurso público, ter uma carreira no concurso público, porque era onde eu iria encontrar estabilidade profissional, financeira, enfim. E é válido ter esse pensamento. Só que eu tinha várias questões, várias dificuldades, né? Eu ainda tenho até hoje em relação à minha liberdade profissional, né? Então, quando eu fui trabalhar num setor público e que, por mais que eu atuasse com o que eu gosto, com o que faz sentido para mim, eu me sentia muitas vezes sem autonomia, sem liberdade. E aí, oi Lu, minha amiga, saudade de você. E isso me levava para um lugar de, caramba, eu tinha que em alguns momentos pisar em ovos, e isso era muito triste, porque em todo momento eu me questionava, caramba, eu não estudei para isso, né? Eu não estudei para isso. Isso não é o que eu acredito de fato, né? Tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso era muito complicado para mim, muito complicado. E aí, quando eu não tinha mais saída, assim, né? Que eu falava, caramba, eu vou adoecer como eu adoeci estando em um lugar assim, tendo que trabalhar dessa forma e tal.
E aí, em um momento meu de questionamento com Deus, né, orando, falando com Deus, o Senhor foi e me deu literalmente todo o meu trabalho, a minha mentoria foi em uma madrugada que eu não consegui dormir e orando e tal, o Senhor foi falou comigo e eu peguei, mandou pegar um caderno e uma caneta e eu escrevi. E o método Avance nasceu assim. E aí eu precisei estudar, precisei fazer várias coisas, né? Porque não é só você botar num papel e Brasil, não é dessa forma. E aí precisei estudar, eu estudo todo santo dia, eu procuro o conhecimento todo santo dia. Então, quando eu vim pro digital, eu vim com um assunto, com um tema que até algumas amigas minhas falam assim, caramba, como que você conseguiu crescer profissionalmente falando sobre um tema tão pesado, sobre um tema tão impactante? Como que você conseguiu construir isso, Sara? E aí a questão toda é: oi, tia Rita, que bom te ver por aqui. Bom dia. Nossa, a senhora foi tão importante na minha vida. Sou muito grata à senhora, Tatá. Olha, ai que bom ver a senhora aqui ao vivo. Seja bem-vinda. Então, quando eu identifiquei que eu precisava construir um caminho, primeiro, saudável para mim, né? Que eu conseguisse gerar conexão dentro de um tema que é tão pesado, né? Todo mundo que fala sobre prevenção do adoecimento psíquico e emocional, prevenção do suicídio, que foi o que me trouxe para o digital. Meu primeiro produto no digital foi um curso sobre a abordagem terapêutica do comportamento suicida. E eu comecei a ter resultados com um assunto em que todo mundo, obrigada tia, com um assunto em que todo mundo ficava surpreso, assim, porque primeiro é uma necessidade, é importante falar sim sobre, no entanto que hoje o meu papel é capacitar profissionais que atuam na área da saúde ou não, mas capacitá-los a identificar as questões de depressão, o que está por trás disso e potencializar a vida, potencializar mulheres. Por quê? Dentro desse nicho, né? Dentro da questão do suicídio, a gente precisa identificar quais são os principais fatores de risco. E os principais fatores de risco são as tentativas anteriores. E aí, quando a gente vai olhar as tentativas anteriores, dentro desse público, quem é mais tentante, quem tenta sempre, quem tá lá nas estatísticas gritando, são as mulheres. E eu fiquei, caramba, de que forma eu posso, de fato, prevenir, mostrar a importância de cuidar da sua saúde psíquica, emocional e espiritual. Como eu faço isso? E aí eu fui construindo esse caminho. O nicho que me encontrou, não fui eu que fui buscar um nicho, entende? Por isso que eu falei isso lá no início. Não ficar presa a querer encontrar, eu preciso falar desse tema. Pode acontecer às vezes de você iniciar dentro de um tema, né, um posicionamento aqui no digital, e de repente dentro desse nicho, né, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas dentro desse nicho, você descobre que você manda muito bem falando sobre outra coisa, que você tem um conhecimento, que você tem uma vivência falando de uma outra coisa. E aí, quando você identifica isso, que é importante você saber sobre o que você vai falar aqui, para você não querer falar de tudo, né? Porque quando você fala de tudo, você não fala de nada. Então, e não fala para ninguém, né? Você fica muito no macro. Quando você identifica isso, você vai construindo
essa persona, vai identificando essa persona, porque você vai vendo quais são as principais dores, você vai vendo qual é o maior problema que você quer resolver dentro disso. Por que que você quer resolver isso? É encontrar o seu porquê, entendeu? Por que que você quer resolver isso? O que te conecta a isso? E aí foi onde, na minha trajetória, a persona fez total diferença dentro do meu posicionamento. Porque hoje eu tenho total clareza para quem que eu falo, o que eu falo e como eu falo. Por isso que não é só o nicho. Porque só o nicho, você vai ficar falando em um formato muito amplo. Muito amplo. E às vezes você tá, caramba, eu posto todo dia, eu tô falando todo dia, todo dia eu posto conteúdo, eu faço um esforço hercúrico e eu não consigo ter engajamento, eu não consigo ter conexão, eu não consigo atrair ninguém para os eventos e tudo mais que eu desenvolvo, porque você não está falando para a sua persona, você está falando para o seu tema. Você não tá falando pra persona. Fez sentido, gente? Isso é o pulo do gato. Pra você construir um posicionamento relevante, um negócio relevante aqui no digital. Então, quando você entende isso, as pessoas vão começar a te olhar de fato como referência. E aí você vai perceber que a sua interação vai mudar com o seu público, as pessoas vão lembrar de você em alguma situação. Nossa, eu recebo muita mensagem no direct, às vezes até no WhatsApp, das pessoas assim, Sara, lembrei de você, isso aqui. Nossa, olha isso, você fala disso. Por quê? Você precisa se conectar com a sua persona, não é com o nicho é amplo, a persona é individual. Fez sentido? Então, hoje, eu compartilhei com vocês a importância de você ser autêntica dentro do seu posicionamento aqui no digital. Isso vai gerar conexão. Isso gera uma comunicação tão suave, tão fluida. Por quê? Você vai falar de uma forma mais solta, mais tranquila. E outra, você não precisa ser técnica o tempo inteiro para você trazer um conteúdo aqui no digital. Independente da área que você atue. Você não precisa ser técnica o tempo inteiro. Seja você, né? Eu falei da questão, nossa, tô derretendo aqui, tô um chocolate derretido. A área que eu escolhi hoje, né, não me favoreceu muito, porque eu achei que não ia ficar tão quente, né? Mas amém. Mas seja você, coloque a sua essência dentro da sua comunicação, não deixe os fatores externos te paralisar dentro do seu movimento aqui no digital. Viver do digital, e eu falo isso de experiência própria, viver do digital é uma construção diária. E dentro dessa construção diária, você tem que estar aberta para se permitir a vivenciar os processos. Os processos são gostosinhos, assim, são fáceis, são... Não são. Não são. Você vai ter que se posicionar constantemente. Então, por exemplo, como eu falei, né, no início, o porquê dessa live. Eu fiquei, gente, 6h44 da manhã, misericórdia. Logo eu, que amo dormir. Mas eu entendi isso como um direcionamento de Deus, até porque quando o meu esposo falou, né, do versículo, que eu falei, cara, o que existe 6h44, 6h44 e tal?
E quando eu fui ler, que me impactou muito, aqui, deixa eu ler para vocês entenderem, né? E ver como que essa questão da comunicação com a sua persona, respeitando quem você é e sendo você mesma, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E aí eu vim aqui, ó, Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, viver o propósito no digital é você exercer diariamente a sua fé. É você cocriar. Na neurociência, eles chamam a fé de cocriação. Porque a cocriação é você cocriar a realidade que você deseja. E isso cabe para todas as áreas da sua vida, né? A fé cabe para todas as áreas da sua vida. Então, quando você cocria, você está trazendo para a existência o que não existe ainda. E isso é fé. Fé nada mais é do que você ter a certeza naquilo que você não vê, mas você tem certeza que você vai viver aquilo, né? São as coisas que não se esperam, mas as coisas que se esperam, mas são as coisas que não se veem. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, caramba, eu vou ter que fazer esse movimento às 6h44 da manhã. Não sei se vou ter audiência, mas eu sei qual é o funcionamento da live, né? Até porque eu ensino isso para as minhas alunas, né? Existe um segredo por trás das lives. E eu tô tendo resultados, assim, que eu nunca tive nem antes de ter ficado parada. Nem antes, quando eu fazia... quando tava, assim, num auge do meu reconhecimento profissional, eu tô tendo hoje, nesse retorno, um posicionamento, um reconhecimento profissional que eu nunca tive antes. Eu nunca tive. E aí, o que eu ensino para as minhas alunas é de fato o que eu vivo na prática. Deus traz à minha memória esse versículo. Que legal. Que legal. É isso. É simplesmente você se permitir a fazer o que precisa fazer. Entende? Eu falei sobre isso há um tempo atrás, né? Quando no digital, a gente precisa fazer muito isso, né? É fé, literalmente. Você vai botar o pé, Deus vai botar o chão. Você bota o pé, Deus bota o chão. Porque se a gente ficar esperando, né? Não, quando eu tiver com as condições perfeitas, eu vou fazer tal movimento. Eu vou fazer tal coisa, porque muita coisa eu ensino na mentoria. E aí, se a gente for ficar esperando esse momento perfeito, a gente nunca vai fazer. Por quê? O feito é melhor que perfeito. Se a gente ficar esperando o perfeito, a gente nunca vai fazer. Nunca vai fazer. Eu até falo, né? O perfeccionismo, ele é uma doença. É uma doença. Porque, não, tem que sair perfeito. Eu até brinco com as minhas alunas, eu falo o seguinte, olha, eu fiz uma live que eu falei sobre isso, acho que foi a primeira até. Eu falo o seguinte, olha, vocês vão criar o conteúdo de vocês, você vai fazer o vídeo. Você fez esse vídeo? Faz esse teste hoje, vocês, né? Faz um Reels ou um Stories. E não fica olhando para querer apagar. Não faça isso. Criou esse conteúdo? Poste e sai correndo. Poste e corre. Por que poste e corre? Porque se a gente for olhar, né? Se eu for trazer um exemplo real aqui na prática. Se eu for olhar para essa live nesse momento em que eu estou aqui, um chocolate derretido, eu vou querer deletar essa live. Falar, Jesus, misericórdia, tô derretendo lá, passando calor. Mas a comunicação tá sendo eu transpirar aqui? Não. Tá sendo eu estar aqui no calorzinho? Não. Existe uma coisa por trás
Entende? Então, esse é o segredo. Eu vou comunicar, eu vou gerar conexão com a minha audiência, sendo eu mesma, sem criar um personagem. Porque se eu fosse um personagem, jamais eu estaria aqui assim, derretida, gente. Jamais. Mas jamais. Mas quando eu me permito, né, e eu compartilho com vocês de que, olha, hoje a minha estratégia não foi tão eficiente, porque eu achei que não fosse fazer tanto calor e, né, eu tô derretendo. Mas, amém, na semana que vem, quando eu for fazer, eu vou fazer de forma diferente, porque da forma que eu hoje estou fazendo aqui, eu vi que o resultado não era legal. E é assim que funciona com o nosso trabalho, com a nossa construção, com o nosso relacionamento aqui no digital. A gente vai errar, mas que a gente erre menos. Entende? A gente vai errar, mas que a gente corrija rápido. A gente vai errar, mas eu preciso testar primeiro. E eu não posso ter medo do erro. Por quê? Esse medo, ele vai me brecar, ele vai me paralisar. Ele não vai deixar eu avançar. Se eu for olhar a primeira live que eu fiz na vida, quando eu vim pro digital, gente, misericórdia. Misericórdia. Mas viver do digital é um processo. Então hoje eu tô muito melhor do que quando eu comecei e ainda tem muita coisa para melhorar. Mas isso só foi possível porque eu consegui identificar sobre o que eu gosto de falar, sobre o que faz sentido para mim, qual é a minha missão, né? Qual é o meu nicho. Consegui identificar a persona, que é a persona, né? Ela inclusive tem um nome, né? A minha persona tem um nome. E eu consegui construir a minha linha editorial, o meu storytelling, conectando a minha essência dentro de tudo que eu comunico. Isso é viver o propósito. Isso é, mesmo com medo, a gente vai com medo mesmo. Por isso que a dica de ouro hoje é: criou um conteúdo, fez o seu primeiro vídeo, posta e sai correndo. Não fica olhando, porque se você ficar olhando, você vai encontrar imperfeição, você vai ser muito crítica. A crítica é o que impede o nosso crescimento. Então não seja autocrítica. Pratique a autorreflexão, mas não seja autocrítica. Não seja, né? Olhe, eu ensino os meus alunos a fazerem uma revisão empática de tudo que se faz. E nessa revisão empática a gente coloca, né? A gente tem também, somos realistas. O que eu preciso melhorar, o que eu preciso desenvolver. E aí eu vou tentar no próximo, e aí eu vou aprimorar para o próximo. Mas eu não vou deixar esse medo me paralisar. Fez sentido para vocês, gente, até aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida? E você que vai assistir depois também, pode colocar nos comentários dúvidas, perguntas, coloca de onde você assiste, tá bom? Que eu vou responder. Legal, gente, vocês gostaram? Tô vendo a reação de vocês aqui, subindo o 100zinho. Então, esse é o segredo para você iniciar a tua trajetória, a sua comunicação. Tô amando os coraçõezinhos, gente. Esse é o segredo para você se comunicar, se permitir a viver, a se conectar com a sua audiência. Ai, tia Rita, obrigada. Niterói, amo Niterói, gosto muito. Então, permitam-se um dia de cada vez em movimento. Movimento gera movimento. Movimento gera movimento. Então, só faz o que você precisa fazer. Entrega para Deus, sabe? Ai,
caramba, Senhor, eu tenho esse desejo no meu coração, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho as ferramentas certas, eu não sei como dar o start e tudo mais, o que eu vou fazer? Ele vai te direcionar. Ele vai te direcionar. Toda vez que você tiver dúvida sobre o seu servir e tudo mais, lembra desse versículo, Isaías 64:4. E vai. Um dia de cada vez. Faz o que você pode fazer, o que é possível. Você faz, a gente faz. O que é possível para nós, a gente faz. O impossível a gente deixa com o especialista, porque aí o impossível ele é mestre em fazer o impossível. Ok? Um excelente feriado para vocês. Permitam-se, aproveitem. Eu vou agora tomar o meu café, eu vou malhar e vou curtir a vida com a minha família linda e bela, né? Aproveitar esse feriado. Então permitam-se, gente. E amei estar com vocês aqui hoje. Obrigado pela interação de vocês nesse horário, nesse feriado, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Obrigada, boa semana.